E começamos mais um Flávio Filho Cast dessa terça-feira, direto da Cidade das Avenidas, uma cidade. E hoje o podcast é abençoado, Dudu. Podcast iluminado. Estamos aqui com o pastor Jean Silva. Boa noite, pastor. Boa noite, Flávio. Pastor Reginaldo Rabelo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que nos assistem. Como é que vocês estão se sentindo? Aqui? Muito bem, em casa. Tranquilão? Graças a Deus. Graças a Deus. Reginaldo, tá bem também? Bem tranquilo. Jean, conta um pouco da tua história para nós. Como se diz em programa de rádio, o âncora sempre fala um pouco da história do cara, mas eu gosto que a pessoa fale da sua história e a gente conheça por ela, assim, a visão dela, né, de como foi a trajetória dela, onde nasceu, como é que foi a infância, a juventude, até o Jean chegar aqui, né? Então, eu nasci e me criei em Araranguá, embora a cabeça seja de cearense, né? Mas nasci e me criei aqui. Sou de uma família bem simples. Família Silva, quase não tem, né? Silva é a família brasileira, né? Em Araranguá. E me converti aos 20 anos de idade, no mesmo ano em que eu casei. E é isso aí. De lá pra cá a gente vem caminhando e fazendo o caminho, né? Devagarinho. E me diz uma coisa, a tua juventude como é que foi? Foi criada onde? É filho de quem? Então, vamos dar uma aprofundada nisso. Por né? incrível que pareça, eu com os 12 anos comecei a fazer dublagem do Michael Jackson. Ah, tu tinha essa? Tinha essa veia, tinha essa veia artística. Depois me tornei professor de lambada, né? E assim foi. Ô, Dudu, depois vamos soltar uma valsa e uma lambada pra ver se ele botar ele e o Rei já dançar, soltar o Kaoma aí eu já me quebro todo. O Billy Jeans. Billy Jeans. Então, e aí me converti, com o tempo comecei a escrever alguns livros. Não foi assim muito programado, simplesmente foi acontecendo, né? E o que fez tu procurar a espiritualidade, né? Duas coisas, né? Que se encaixaram. O vazio espiritual, né? Eu costumo dizer que o ser humano ele tem uma alma e toda alma tem um vazio do tamanho de Deus. O ser humano ele é tricotômico, né, Flávio? Ele é corpo, alma e espírito. Certo. E as mesmas necessidades fisiológicas é no mesmo nível das necessidades espirituais, teológicas. Então, eu tinha um vazio espiritual e de repente me deparei com aquilo que supriu esse vazio, que foi a palavra de Deus, né? Hoje eu estou terminando de ler a Bíblia inteira 18 vezes. Já leu ela de início a fim 18 vezes? De Gênesis a Apocalipse, 18 vezes. Eu tenho o hábito de acordar às 5 da manhã e 6 da manhã para ler 1 hora, né? E escrevi alguns livros também pertinentes à Bíblia, né? Mas o que me levou a buscar a espiritualidade foi isso. Todos os lugares que eu ia, nada me satisfazia. Eu não bebia, não me drogava, não usava subterfúgio, então ficou mais difícil. Os lugares passaram a ficar chatos e redundantes, né? Rotineiros. Até que eu me deparei com Deus, que é uma fonte inesgotável, né? A palavra também. E assim, como é que é o mundo que a gente fala de espiritualidade, né? Mas tu acabou indo pra veia cristã, né? E como é que é hoje, assim, tu trabalhar com isso? Te satisfaz? Qual é a sensação de estar nesse meio? Geralmente o pessoal, eles atrelam o espiritual ao transcendental. Certo. Né? Ao divino. Em parte, tá certo, mas em parte não. A espiritualidade, na verdade, ela é contemplada na humanidade. Cristo se tornou tão espiritual que se humanizou, se tornou carne, o verbo encarnou, né? João 1:14. Então, eu me completo, não é no meu particular apenas com Deus. Eu me completo com pessoas. As pessoas acham que Deus é apenas espiritual e transcendental, mas Deus é relacional. Por isso, ele criou o ser humano para um relacionamento com ele. Infelizmente, Deus se tornou um guarda-chuva que geralmente as pessoas usam nos dias de chuva e esquecem lá no banco. Então Deus se tornou um escapismo. Deus se tornou alguém que preparou um lugar
para onde eu vou depois que eu morro. Só que biblicamente não. Biblicamente não. Então, o ser humano, Flávio, segundo a Bíblia, ele não vai para o céu. Ele volta para Deus, que é o que diz Eclesiastes 12:7. Ele volta para Deus. Deus, não é o céu não é o nosso lugar de destino. É o nosso lugar de origem, para onde a gente volta. É por isso que longe desse lugar de origem, a morte espiritual. Vou te dar um exemplo. O local de origem do peixe é a água. O local de origem da planta é a terra. Quando o peixe é desconectado da água, ele morre. Quando a planta ela é desconectada da terra, ela morre. Quando o ser humano ele é desconectado de Deus, ele morre. E o que que nos desconecta de Deus? O pecado. O pecado é o que diz Isaías 59:2. O nosso pecado fez separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós. Certo. Deus não se afasta de mim porque eu peco. É eu que fico orgulhoso e me sinto sujo. E aí eu procuro não me aproximar dele, porque ele sendo luz, vai refletir a sujeira da minha roupa. Então eu prefiro me manter nas sombras. Quero esconder essa sujeira. Exatamente. Certo. Para minha consciência ficar tranquila. Porque Deus, ele confronta. Ele não afronta, mas ele confronta. Por que as pessoas rejeitam a Bíblia? Não é porque ela se contradiz, é porque ela os contradiz. Muito bom. Nós já vamos voltar aí. Vamos conhecer um pouco do nosso amigo aí. Não estava muito programado hoje, mas o cara apareceu aí porque é para estar aqui, né? Cara, é bom. É bom. O testemunho dele é forte. Conta um pouco da tua história para nós também, para a gente entender quem é o Regi, né? Pastor Regi. Amém. Então, Flávio, eu sou cristão há 8 anos e virei uma nova criatura, né? Depois que comecei a seguir Deus, Cristo, de uma forma que eu não seguia. E só tive bênçãos e coisas boas depois que eu consegui preencher esse vazio que tinha dentro de mim, né? Como o pastor Jean falou, todo mundo tem um vazio. E esse vazio é do tamanho de Jesus. Então, todos precisam desse Deus para poder preencher aquele vazio que está dentro da gente, né? Deixa eu fazer o papel do Flávio. Quem era o Reginaldo antes de Cristo? Antes de encontrar Cristo? Quem era o Regi? Eu ia fazer essa pergunta assim, ó. Regi, o que te fez procurar, né? Quem era você e quem é você hoje, né? Então, Flávio, hoje eu falo para a honra e glória do Senhor, né? Mas o Regi lá no passado era um cara que bebia, que fumava, que usava drogas, que traficou por um bom tempo e foi restaurado pelo sangue de Jesus. E para mim estava tudo certo antes de eu conhecer Jesus, porque eu estava servindo um mundo que eu não conhecia esse Deus novo, né? Esse Cristo. Então, para mim estava tudo certo a partir do momento que eu estava servindo esse mundo. Mas a minha vida mudou por completo quando eu comecei a seguir Jesus. Eu fui para a igreja por convite de um amigo meu, que sempre insistia, né? Vamos lá fazer uma visita, vamos fazer uma visita. E fui e não saí mais, para honra e glória do Senhor. Hoje eu sou pastor desse ministério e fui consagrado a pastor o ano passado. E uma parte legal que eu sempre gosto de falar é que eu já era reconhecido como pastor sem ter o título de pastor. Então, isso mostra para mim que eu estou seguindo o caminho certo, as pessoas estão vendo Cristo em mim, né? Jean, tu vê assim que ele falou que era reconhecido como pastor sem ter esse título. Quando tu olha uma pessoa na igreja, tu consegue sentir essa liderança? Assim, tu vê que algumas pessoas têm essas características de líder? Esse feeling. Isso. Com certeza. O pastor não é um título, é um ofício. Certo. O pastor nominal, o pastor só de título, com o tempo ele acaba desistindo ou escandalizando. Ele não aguenta a pressão. Ele não aguenta o peso da responsabilidade, né? E eu, como pastor titular do Ministério Teu Reino, eu costumo dizer que eu não separo ninguém a pastor, eu não consagro ninguém a pastor. Eu reconheço quem a igreja já está validando. Eu reconheço quando a pessoa ela já vem fazendo um trabalho e tendo um relacionamento de autoridade, de serviço, né? Porque o que é pastor? A palavra pastor da etimologia, Flávio, vem da palavra pasto.
Então, quem é o pastor? É aquele que tem pasto. Porque muitos pastores perderam o pasto, eles colocaram cerca. A igreja começou a colocar dogmas. A igreja começou a colocar cerca. A igreja começou a querer prender. E para isso foi usado texto bíblico sem contexto, para criar doutrina. Eu costumo brincar que texto sem contexto é usado como pretexto para pôr cabresto. Quem que usa cabresto? É ovelha ou é boi? É boi. Ovelha não precisa usar cabresto. Ovelha é só oferecer pasto. Se não tem pasto, ela vai quebrar a cerca, nem que quebre um osso de costela, mas ela vai fugir como sobrevivência, né? Para achar comida em outro lugar. Certo. É isso. Ô, Regi, me diz uma coisa. Antes tu tinha um estilo de vida, a gente, claro, não julga, né? Mas a gente sabe que não é um estilo de vida tão saudável pro ser humano. Nada saudável, né? E tu acredita que... E para a família, né? Pra quem os rodeia, né? É. Tu acredita que o teu meio te fez assim? Ou foram escolhas e decisões que tu foi tomando que te colocaram nesse... Flávio, a amizade influencia muito, né? Se você não escolher as amizades certas, as erradas vão te escolher. E para essas amizades erradas sair da tua vida somente se você mudar, porque senão elas não vão sair. E eu tive esse entendimento e automaticamente as minhas amizades já foram mudando. Então, isso é fato. Sempre tem um ditado, né, que diz, diga com quem andas e direi quem és. Quem és, exato. E é fato isso. O teu ciclo de amizade vai te dizer quem você é. Quem são os seus 5 melhores amigos? Eles estão te edificando ou estão te afastando de Deus? Isso dá pra gente fazer esse balanço e ter uma noção de como está a nossa vida, né? Hoje, eu não consigo mais sair da igreja porque a igreja é uma escola, onde nós temos o professor dos professores, que a gente está todo dia aprendendo o evangelho e vendo o que é certo, o caminho que Deus nos ensina, né? Tu falou que entrou na igreja e está 8 anos lá. Como é que foi o teu primeiro dia dentro da igreja, né? O que te tocou, o que te motivou a dizer assim, não, eu vou ficar aqui agora? Escolhido não tem escolha. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente coloca barreiras na nossa vida para não congregar. Eu sou católico, eu sou evangélico, mas do meu jeito relaxado. Então, a gente nunca vai conseguir servir Deus com excelência quando a gente coloca essas barreiras. E quando eu fui na primeira vez na igreja, eu não vou dizer que, nossa, fiquei encantado. Não. Eu fui na igreja por convite do meu amigo, fui 1, 2 vezes, depois eu já não fui mais. Tinha certa resistência. Certa resistência, porque, poxa, eu numa igreja, eu não preciso, né? Tá tudo certo do jeito que tá. E só porque hoje o Ministério do Teu Reino, a gente tem a visão de célula. A célula é um culto em casa. Certo. É uma reunião de amigos, onde a gente tem um momento da palavra de Deus, um momento de comunhão. E tudo começou comigo na célula. Quando eu comecei a ir na célula, comecei a ir e as coisas começaram a se desenvolver. Que a célula é algo mais próximo, assim, algo mais a pessoal. A célula é o local que tu vai conseguir tirar tuas dúvidas. Que hoje numa igreja católica o padre está lá em cima pregando, falando de Deus. Tu não pode levantar a mão e dizer, padre, eu não entendi isso. Nem na igreja evangélica, Nem né? na igreja evangélica, um pastor pregando a palavra, a gente não pode erguer a mão e dizer, não entendi. E na célula é legal porque tu consegue tirar tuas dúvidas. Quando tem alguém ministrando a palavra, tu pode questionar, eu não entendi isso. O meu primeiro líder, ele sempre falava que eu era o mais chato, porque era o cara que eu mais questionava, mas é porque eu queria tirar minhas dúvidas. E a minha alma já estava gritando dentro de mim, entendeu? Eu precisava de Cristo, então eu precisava tirar aquelas dúvidas para ver se era realmente correto aquilo que estava escrito, né? Um dos pontos fortes da célula, Flávio, é a informalidade. Então você vai no domingo, eu tô lá com um blazer, um notebook e tal. Aí que tu falou a questão de autoridade, né? É algo mais formal. Na célula, não. Na célula, para começar, a mesa é redonda. Então todo mundo é igual. Aí eu tô lá na célula segunda-feira de camiseta, de tênis, e oportunizo as pessoas a falarem, a testemunharem.
Isso é muito bom. A igreja, ela clericalizou o evangelho. Ela deixou o evangelho muito para o clero. Certo. Né? Você acaba não tendo acessibilidade aos líderes. Né? Você não consegue marcar um feedback com o líder, seja o padre, ou seja o pastor, enfim. E Jesus, ele não era nada disso. Jesus, ele era tão comum e tão parecido com os demais e tão acessível que Judas precisou dar um beijo nele para marcar. Ó, esse aqui é o que é o Cristo. Porque não dava para diferenciá-lo. Ele não estava vestido de forma diferente. Então, isso que as pessoas hoje chamam de pós-modernidade, em que o pastor está lá de tênis da Vans e jaqueta da Tommy e está lá pregando de uma forma mais informal, era o estilo adotado por Jesus. Ele era tão parecido com os demais apóstolos que o Judas precisou dar um sinal. E hoje não, né? Hoje tem essa diferenciação. O ungidão lá em cima do altar finge que é perfeito. O povo lá embaixo, a boiada, finge que acredita. E fica essa coisa que não é relacional, né? No finge. No finge. A igreja, ela precisa voltar a ser relacional. O ser humano é um ser gregário por natureza. O ser humano, ele não é autômato, ele não é uma máquina, ele não é um ser desprovido de sentimento. É um ser gregário. Deus é gregário. Tanto que na criação do ser humano, em Gênesis 26, o que Deus disse? Façamos. Você acha que para criar um comedor de feijão igual a gente, Deus precisava de mais gente com ele para nos criar? Sendo ele todo poderoso, criador dos céus e da terra? Mas por que ele usou a coletividade na criação? Para dar um modelo. Qual é o problema do ser humano hoje? Isolamento. A arrogância. Os arrogantes não pedem ajuda. Eu sempre costumo brincar, né? Eu tenho um iPhone, mas o Steve Jobs não criou o celular. Ele criou o iPhone. Ele copiou o celular, já existia. E o ser humano hoje ele está muito, né, querendo o isolamento. A pandemia fez as pessoas confundirem distanciamento com isolamento. O distanciamento protegia a minha saúde, mas o isolamento adoece as minhas emoções. Toda pessoa isolada, ela é doente. Isso é freudiano, né? Isso. Freud disse, se o ser humano se relacionar, ele vai sofrer. Mas se ele não se relacionar, ele vai adoecer. Eu prefiro sofrer com saúde e me relacionar com gente. Mas o que tu acredita que... Por que tu acredita que nós temos esse comportamento, né? Esse comportamento de isolamento? De isolamento. Pela nossa natureza caída. A nossa natureza adâmica. Olha só, quando Adão pecou, em Gênesis, capítulo 3... Quando Deus veio falar com ele, Deus não perguntou o que ele fez, Deus perguntou onde ele estava. Porque o ser humano tem um problema geográfico. O ser humano tem um problema de coletividade. A humanidade atual está cada vez mais isolada. O fast food está cada vez mais crescendo. O delivery está crescendo cada vez mais, porque é preferível ficar no meu sofá, assistir Netflix e pedir uma pizza do que ir lá e ter que ouvir uma criança chorando, enfim. Então... Ou ter que sair para ir no mercado, fazer compra, exatamente. E se relacionar com a esposa, com os filhos para fazer uma refeição também, né? A internet produziu isso. Ao mesmo tempo que a internet, ela aproximou o que estava longe, ela distanciou quem estava perto. Eu tive uma discussão sobre isso com o Kila e com a Jussara, um casal que teve aí, e a gente falou que a modernidade, ela mais isolou, né? Ela aproximou, tirou a distância, mas ela isolou mais o ser humano, né? Porque certo. Às vezes tu tá dentro de casa e tu não tem um relacionamento com quem tá dentro de casa. E para piorar, a religião não ajudou, porque a igreja se tornou um lugar chato para as pessoas irem. A igreja se tornou um lugar de desencargo de consciência para as pessoas irem. A igreja se tornou um lugar onde a criança é socada no colo da mãe, é beliscada, é ameaçada. Para não chorar, para não chorar, para não fazer bagunça, para não ser criança, né? Para não ser criança. Então, hoje, qual é o diferencial da nossa igreja Ministério do Teu Reino? Nós temos 6 salas de aulas. Tem domingo lá, domingo retrasado, tinha 102 crianças. Só que a criança não vai sozinha, para ela estar ali, o pai estava ali, a mãe estava ali.
Então a igreja tem que se tornar um lugar legal. Quando nós começamos a modernizar a igreja, né, colocar o fundo preto, telão de LED, uma fumacinha, umas luzinhas, a gente foi criticado pela própria igreja, pelos próprios membros da casa. As pessoas vinham, pastor, para que isso? Para que essa modernidade? Até que eu disse, irmã, eu quero fazer uma igreja para você, para os seus filhos e para os seus netos terem prazer de virem. É para isso. Regi, e dentro dessa caminhada, né, o que tu viu de mais bacana na igreja, né? O que tu viu assim, não? Pastor, né? É? O pastor. E voltando ali no Bento, ali, não cortando a tua pergunta, Vamos lá. o Bento disse assim, cara, eu acredito em Deus porque eu tô te vendo na igreja, Regi. O Bento conheceu a minha história antes de eu conhecer Jesus. E ele disse, esse Deus existe mesmo, né? Porque te mudou. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. A minha mudança, o meu novo jeito de ser, né? Eu preciso que as pessoas vejam Deus em mim, porque senão eu estou brincando de ser cristão. A palavra cristão diz, né, que é seguidor de Cristo. Então, a gente precisa mostrar realmente por que está servindo o Evangelho. E isso daí foi o que tu viu assim, pô, a igreja é bacana por causa disso? O que tu... O Jean me falou uma coisa aqui e eu achei bacana, que é a questão do relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar muito, assim, eu sou um cara que faço amizade muito fácil e vejo que o relacionamento, ele traz só coisa boa pra gente, né? E tu tem que saber se relacionar com qualquer tipo de pessoa, porque aquela pessoa vai te agregar em alguma coisa, né? Ela vai te trazer alguma coisa, algum ensinamento ela vai te trazer. E como é que funciona hoje o relacionamento? Tu vê isso, né? Como é que funciona o relacionamento dentro da igreja? Ô Flávio, é assim, ó, há momentos na tua vida que quando você quer ser uma nova criatura, você vai ter que ter o entendimento de que você precisa se afastar de algumas amizades. Ou tu vai mudar ou tu não vai mudar. Não sei se eu estou sendo claro. Porque o que acontece? Eu vinha de uma amizade que não me edificava. Então, automaticamente, eu tive que me afastar dessas amizades e começar a seguir pessoas que realmente seguiam Cristo. Porque esse era o caminho que eu queria seguir. Não quer dizer que hoje eu não tenho relacionamento com essas minhas amizades que eu me afastei lá no início. Certo. Hoje, graças a Deus, eu me envolvo com eles, eu converso com eles e eu fiz agora uma janta para amigos meus de amizade de 20 anos, agora sexta-feira. Eu fiz uma janta para eles e eles não congregam na nossa igreja. Mas assim, eu preciso mostrar para eles que eu não posso ser aquele crente arrogante que eu tô certo e tu tá errado, porque eu sou cristão. Não, não é assim. Porque somos todos criaturas de Deus, né? Então eu preciso mostrar que o evangelho é simples. Que o evangelho é fácil de viver quando a gente quer. E também que tu se tornou outra pessoa, né? Pelo exemplo, né? Exatamente. Eu acredito que o exemplo arrasta, né? Não Sim. adianta eu ir lá falar, e daí sai daqui e vai fumar maconha, ou vai para uma bodega beber, e esse teu discurso, do que vale isso, né? Exatamente. Alguém te convidar para ir lá no Ministério do Teu Reino e tu chegar pro cara e dizer, pô, o rei te congrega lá. O rei está lá em cima do altar pregando, me convidando para ir nessa igreja. Pô, o cara tava até agora lá comigo, lá fazendo festa, agora tá lá se pagando de crente. Então a gente tem que cuidar nisso, Flávio. A gente tem que ser cristão para poder convidar realmente as pessoas para ir visitar uma igreja, né? Jean, o que tu me fala sobre o relacionamento e sobre o exemplo? Então, um dos maiores desafios do ser humano é se relacionar. Por quê? Como eu falei, o ser humano ele foi criado para duas coisas. Primeira, adorar o Salvador. E segundo, se relacionar com o pecador. Alguns pecadores arrependidos e outros não. E alguns desses pecadores não arrependidos estão lá dentro da igreja. A igreja não é um lugar de anjos vestidos de gente. A igreja... Então, dentro de uma igreja, você não pode ser seletivo. Você não pode selecionar, você é amigo só do rico, eu vou ser amigo só de quem é legal. Não, mas você tem que usar critérios. Você tem que usar critérios. A Bíblia me manda amar a todos, mas não me manda eu gostar de todos. Qual a diferença?
Quem ama quer o bem. Quem gosta quer estar perto. Vou te dar um exemplo. Tu ama os animais? Amo. Tu quer estar perto de cobra? A princípio não, né? Tu quer estar perto de uma cascavel? Não, Mas tu ama os animais. Sim. Se tu vê a cascavel passando lá, você não vai lá matar, ela não está te fazendo nada. Exato. Né? Então, a igreja não é diferente. A igreja, ela te ensina a amar quem tu não gosta. Agora, é claro que tu vai estabelecer um relacionamento de intimidade com pessoas que tu tem mais afinidade, com pessoas que te respeitam, com pessoas que te honram. Até porque, assim, tu pode conhecer diversas pessoas, mas tu não convida todo mundo para entrar dentro da tua casa. Exatamente. Não convida todo mundo para vir até o teu trabalho tomar um café contigo, né? Exatamente. Essa questão de tu impor limites também. Tem que ter uma peneira. Exatamente. Tem que ter um critério, né? Você não pode... Tem gente que é muito fechada, mas tem gente que é extremamente aberta. Ela faz amizade muito fácil, ela abre o coração muito fácil, ela conta os seus segredos muito fácil, ela faz aliança muito fácil. E aí, às vezes vem gente, o pastor fulano lá é crente, não me pagou. E eu disse, você consultou o SPC? Não. Então é problema seu. A culpa é sua, né? Ué, a responsabilidade é sua. Eu não contrato pessoas para trabalhar lá na igreja só porque são crentes. Eu contrato porque o trabalho delas é bom. São profissionais. São profissionais. Eu não uso o critério da religiosidade para contratar pessoas, para estabelecer relacionamentos com pessoas. Então, eu acho que o ser humano... eu li um livro muito interessante, não sei se é da Dale Carnegie, que é a arte de influenciar pessoas, a arte fazer de falar em público, de fazer amigos, tem os dois, influenciar pessoas. Eu li. Então, um outro livro também muito interessante do Tiago Brunet, chamado Especialista em Pessoas. Uhum. Então, eu acho que esse tem sido o grande dilema dos líderes, de novo. Tem sido o grande dilema dos pastores. A gente tem muita facilidade de lidar com a Bíblia, mas muita dificuldade de lidar com quem não segue a Bíblia. Certo. Entende? Mas é uma crença, um paradigma? O que tu vê, de que forma isso? Na verdade, eu acho que é uma ignorância. Porque, olha só, a Bíblia é o nosso manual existencial. E Jesus, ele se relacionava com todos, mas ele não era íntimo de todos. Jesus, ele amava todo mundo, mas não gostava de hipócritas, não gostava de fariseus, ele não gostava de pessoas que eram religiosas. Não gostava, mas ele amava, morreu por elas. Uhum. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem separado e muito bem definido, né? Você não escolhe quem entra na sua vida, mas você escolhe quem fica. Exatamente. Vamos passar para uma outra parte aqui que tu falou de leitura, né, de alguns autores aí, e a gente sabe também que tu é escritor, né? Como é que surgiu essa veia da escrita dentro da tua vida, né? Surgiu na infância. Já gostava de escrever, né? Quando eu namorei com a Márcia, que hoje é minha esposa há 31 anos, eu já escrevia mais cartas para ela. Um abraço, Márcia. Manda um alô pra Márcia lá. Um beijão. Hashtag tamo junto. Te prepara que hoje vai ter profecia, tu sabe. Tu sabe, tu me conhece. Então, veja só. Eu escrevia mais cartas para ela do que ela para mim. Certo. E aí eu me chateava um pouco. Eu disse, mas parece que tá uma troca aqui na relação. Depois eu fui entender que eu nasci para escrever mesmo, gosto de escrever. Já escrevi 8 livros. O último que eu escrevi foi o Lideres, né? Que é o título do meu programa na TV Sul Catarinense, programa Lideres. Todo dia tem Lidere-se, então tu quer ouvir uma mensagem bacana, tu quer uma motivação. Que hora que é? Lideres. Eles passam em vários horários, Flávio, porque não é um programa, é um programete. É um programete de, uma mensagem de 10 minutos. Coisa rápida. Daí eles botam pra tapar furo, né? É verdade. Pra arrumar o estúdio, vamos largar lá o Jean. Então, eu tô brincando. Mas é usado nesses momentos de intervalo, né? Tem que trocar cenário na TV e tal. Eles colocam lá o meu programa. E eu sempre termino com a frase, quem não se lidera se sabota.
Certo. Quem não lidera as suas emoções é sabotado pelas suas carências. Carência do quê? Carência de aceitação, de bajulação. De vitimismo. Vitimismo. É uma série de coisas, né? Que o ser humano hoje tem se tornado muito carente e muito doente, consequentemente. Mas eu vejo assim, o ser humano ele é dono da própria história, né? Então, se tu quer, tu tem que ir atrás do que tu quer. Na verdade, quando o ser humano se torna dono da própria história, ele estraga a história. Eu costumo dizer que o ser humano ele é protagonista. Certo. Mas o diretor é Deus. Ah. Só que o diretor escreve o script a lápis e te entrega, ó, Flávio, tá aqui o script. Agora tu improvisa, tem que seguir isso, mas... Agora não. Agora eu te dou uma caneta aqui, uma borracha. Ou tu escreve com a caneta por cima do que eu já escrevi, que é perfeito. Ou tu apaga e escreve algumas coisas do teu jeito. Dá uma facilitada. Só que o filme não vai ficar tão bonito. Não vai ficar... Não, alguns até acabam queimando o filme ou se tornando vilões do próprio filme, né? Troca de papel. Troca de Ao papel. invés de ser protagonista, torna-se coadjuvante ou vilão da própria história. Por quê? Porque não segue as orientações do diretor. Tá certo. Nós vamos aqui pro YouTube, o canal do YouTube aqui tá bombando hoje, Dudu. Rapaziada aqui tem uma audiência, hein? O que tu acha? Eu sou mundialmente desconhecido. Isso? Desconhecido, né? Jean, como é que tu vê isso, né? Qual é o teu sentimento também, que eu acredito que tu, como o depoimento do Regi, tem vários outros, né? Tem alguns. Como é que tu se sente, assim, fazer parte disso também, né? Então, a palavra milagre na etimologia quer dizer causar surpresa. Então, tudo que Deus faz, Ele faz para impactar, né? Deus não cura dores de cabeça que o anador cura. Eu acho que isso é muito padrão. Uhum. Deus, Ele quer fazer milagres, Ele quer fazer o inusitado. Aliás, Deus faz o que a gente não pode fazer, né? Deus não se submete a fazer coisas que nós podemos fazer. E às vezes a gente troca de papéis. A gente quer transferir para Deus as nossas responsabilidades. E existem muitas pessoas completamente exaustas porque brincam de divindade. Porque acabam querendo tomar o lugar de Deus. Esse é o problema hoje com relação às doenças emocionais. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O que é ansiedade? Excesso de futuro. É as pessoas se preocuparem demais com o futuro. O que é depressão? Excesso de passado. As pessoas se preocuparem demais com o seu passado, em vez de se ocuparem na medida certa com o seu presente. Então, Deus ele faz milagres. Ele fez na minha vida um milagre muito grande. Quando eu trabalhava como cabeleireiro, eu contraí hepatite. Aqui não tem cura. E a médica disse, olha, a infectologista disse, olha, você tem 10 anos de vida, porque a sua hepatite não tem cura. Mas eu não estou preocupado contigo, eu estou preocupado com a tua esposa, que está grávida de 7 meses e corre risco de morte, ela é criança. Barbaridade. E eu fiz entrei em desespero, eu fiz um propósito com Deus. Primeiro eu comecei a infantilizar, né? Comecei a entrar em crisezinha, em raivinha, comecei a chantagear Deus. Aquelas crises de imaturidade da gente, né? Quando não entende o propósito. Quando tu quer mais saber por quê do que o pra quê, né? E até que eu cansei de chantagear Deus e eu tive uma orientação de me ungir. Só que eu tinha um mal-estar desse lado aqui. Então, a Bíblia ela fala muito sobre se ungir, a unção para curar enfermos, ungir os enfermos, enfim. O que seria ungir? O que Colocar seria óleo. Certo. Óleo é um óleo que a gente compra, né, para esse trabalho. Isso está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí, só que eu tinha um mal-estar desse lado, Flávio, e eu ungi desse lado e fiz um voto com Deus para Ele me curar. E Ele me curou. Quando eu fui na médica, que ela fez os exames e ela percebeu que eu estava curado, né, o mais interessante é que eu orei desse lado, mas o fígado é desse lado. A hepatite estava desse lado, não desse. E mesmo assim, eu fui curado. Minha esposa, que estava grávida de 7 meses, hoje a menina que estava na barriga dela tem 23 anos de idade e é uma das tecladistas da igreja, a Débora. E a minha esposa não contraiu a doença, a Débora não contraiu a doença, e isso já faz
23 anos, e o que não mata engorda, e por isso eu tô desse jeito, gordo. Gordo. É um milagre, né, É? de Deus, né? Já tá com 13 anos de sobrevida já, pastor? 13 anos. Segundo o laudo médico, né? Exatamente. Então, a última palavra, ela vem de Deus. Claro que Deus criou a medicina, nós temos médicos que congregam com a gente, eu respeito muito a ciência, o tratamento medicamentoso, respeito muito mesmo. Mas a última palavra, ela não vem do juiz, não vem do médico, não vem do homem, vem de Deus. Então, quando tu passa a se mover em fé, as coisas começam a mudar. Eu estava fazendo um jejum de 3 dias, 72 horas, sem comer nada e sem beber água, 72 horas. Lá, e eu fui para uma reunião em Tubarão. E quando chegou lá em Tubarão, eu orei por uma senhora com deficiência auditiva. Quando ela chegou em casa, que ela perguntou, vocês estão surdos, que vocês estão com essa TV nesse volume? Então ela foi curada, essa mulher. Eu estava palestrando também em Florianópolis, e de repente uma senhorinha começou a marchar dentro da igreja, e na medida que ela ia marchando, né, como você falou, sua mãe é evangélica, então você deve saber o que é. O povo começou a sacudir, né? Como a gente diz na gíria evangeliquez, o povo entrou no manto, né? Começou a dar liberdade mesmo. E eu perguntei pro pastor, eu disse, Fernando, o que o povo tem que eles estão nessa euforia toda? Ele está vendo aquela cadeira de roda lá atrás? Eu disse, não. Eu disse, então é dessa senhora aqui. Ela congrega com a gente faz 30 anos que ela sobe o morro na cadeira de rodas. E Jesus acabou de curar. Então, a gente já viu muito disso. Não vou dizer que é na frequência que deveria, né, e nem na frequência que nós gostaríamos, né, mas acontece. Tem o texto em Esdras 8:23, que diz que o povo orou e Deus se moveu pelas orações do povo. Então, tem coisas que Deus ele está, né, numa linguagem assim, né, antropomórfica, né, que é atribuir a Deus uma atitude humana. Tem coisas que Deus está de braços cruzados esperando você pedir. Sabe aquele pai está esperando a criança pedir, sabe o que ela quer e sabe o que ela precisa, mas está esperando ela pedir? Vem aqui pedir que Deus trabalha mais ou menos dessa forma, né? Até em Marcos, capítulo 10, capítulo 10, tem uma história muito engraçada do cego Bartimeu, né? Que Jesus chega para ele e pergunta, o que tu quer que eu faça? Parece ironia, porque o cara é cego. Mas um cego precisa de muita coisa. Ele precisa de uma bengala, de um cão-guia, precisa de alguém para guiar ele, precisa de dinheiro, ele era mendigo. Mas Deus não nos dá nada para depois a gente dizer assim, ó, não te pedi. Então ele espera você pedir. E Jesus ele não vai fazer milagre todo dia porque vai se tornar algo rotineiro. Então todos os milagres de Deus sempre tem um dia específico. E que dia? Ser surpreendente, né? Isso. E que dia é esse? É o dia que tu abre a tua boca para pedir. Aí ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Jean, me fala uma coisa, assim, tu entrou fosse buscar espiritualidade, tu disse que achou essa completude que te completou, né, que tu tinha um vazio existencial, tu disse, não, lá eu me encontrei, mas quando tu te encontrou pastor, assim, que tu disse, não, eu acredito que essa é a minha vocação, é isso que eu vou seguir. Quando que bateu isso, que tu te viu nesse papel? Para começar, deixa eu dar uma endireitada no começo da tua pergunta, porque, né, você disse, eu fui procurar algo. Mas você procura algo quando algo está perdido. Só que, na verdade, eu não fui procurar, eu fui achado. Certo. Eu estava perdido. Tu que foi encontrado? Eu não estava no caminho. O mais legal entre eu e Deus é que o caminho me encontrou. O caminho encontrou o perdido. Né? Não foi eu que escolhi Deus, Ele me escolheu. Eu só escolhi a escolha. Eu só escrevi em cima do script. Então, em primeiro lugar, não foi algo que eu fui buscar. Eu fui buscado. Cara, deixa eu te falar uma coisa, você vai acreditar. Eu estava dentro de uma danceteria chamada Babilônia, que depois foi Scorpions, Evidence. Não, Evidence acho que era outra, né? E, de repente, eu estava ali dançando e eu parei. E a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Minha esposa disse, o que foi? Digo, nada, não. Eu disse, o que tá estranho? Cara, eu ouvi uma voz perguntando assim para mim,
o que tu está fazendo aqui? Tu acredita nisso? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica e nem sabia o que era não estar ali. Não sabia estar em outro lugar. Era o que eu conhecia. E eu estava indo lá para quê? Para ser feliz. As pessoas vão na rave para ser feliz. Então, quando uma pessoa vai para ser, ela está assumindo que não está feliz. Concorda? E aí é um monte de gente infeliz tentando buscar no outro aquilo que ela não tem para oferecer. E que o outro também não tem e por isso está ali buscando. Mas vamos lá. Quando que eu me entendi pastor? Cara, até hoje eu me sinto desqualificado como pastor. Até hoje eu não me sinto pastor. Até hoje eu não me sinto com know-how para ser pastor. Não tenho cara de pastor. Não tenho altura de pastor. Não tenho voz de pastor. É interessante como Deus usa os improváveis. É por isso que eu sempre digo que Deus não usa os interessantes, Deus usa os interessados. E eu comecei a me interessar por pessoas. De todas as pessoas que me aproximam, eu tento aliviar uma dor nelas, com aquilo que eu tenho. Então, e aí eu comecei a ser procurado. Eu comecei a ser procurado por pessoas, eu comecei a influenciar pessoas. Tu vai se tornar indispensável, Flávio, de duas maneiras. Quando tu causa um grande problema para alguém, ela nunca mais vai esquecer de ti, ou quando tu resolve um problema para alguém. Uhum. E eu comecei a resolver problema de pessoas. Comecei o Regi, eu disse, Regi, cola comigo, que tu vai ser um bom marido, um bom pai, um bom ser humaninho. Não vai ser perfeito, mas vai ser completo. Então, eu me acho como é que eu vou dizer? Eu não tenho capacidade, eu me acho incapaz. Tem uma palavra, que é o livro da Viviane Martinello, eu me acho improvável. E aí tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu acho que eu me enquadro aqui, o louquinho de Jesus. Eu também. Porque, olha só, eu só tinha uma casa. Uma casa que eu construí cortando o cabelo durante 15 anos. Aí, de repente, eu estou numa conferência e uma voz assim, ó, doa a tua casa para a igreja. Aí eu cheguei para minha esposa, eu digo, eu vou falar com ela, porque se ela não quiser, eu mando Deus brigar com ela. Aí eu cheguei, ó, Deus está mandando dar a nossa casa. Ela disse, vai. Já é. O diabo não ia estar mandando tu dar a nossa casa. O diabo ia estar mandando tu roubar a casa dos outros, não da nossa. Então é Deus. Já foi. Minha casa foi, hoje ela está avaliada em 400 mil. Doamos, hoje eu moro numa casa de madeira, de eucalipto, em cima do terreno de herdeiros. Então, cara, tem que ser muito Deus para ouvir uma coisa dessa, para obedecer uma voz dessa. A tua emoção não consegue. Eu sou egoísta, como qualquer ser humano. Uhum. Eu sou egoísta, minha natureza é caída, cara. Rapaz, passa cada pensamento ruim, né? Tem pessoas que passam na frente da gente, tem que virar o olho para não pecar. Então, eu sou improvável. Mas esse texto de 1 Coríntios 11, 27 e 28, 1, 27 e 28 diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E escolheu as coisas que não são para aniquilar aquelas que pensam que são. Eu acho que foi o que aconteceu. Se tu vê a quantidade de gente, domingo passou 496 pessoas na nossa igreja. Cara, não tem explicação, irmão. É Deus mesmo. Deus, cara, Jesus disse que nós seríamos o sal da terra. Um arroz sem sal tem gosto o quê? De nada. Só que um arroz com sal não tem gosto de sal, tem gosto de arroz. Porque o sal não existe para salgar. O sal existe para temperar. Tem que ser na medida certa, né? Senão ele estraga o alimento. Qual foi o problema da igreja, da religião no passado? Que salgou demais. Salgou demais, se tornou indigesta para as pessoas. Né? Não alimenta mais ninguém, não alimenta a alma de ninguém. Então, o sal, irmão, ele cumpre o seu papel sem mexer na identidade de ninguém. O sal, ele é empático. O que é empatia? Empatia é permitir que o outro seja o outro, é respeito. Exatamente. É respeito. Exatamente. Então, a religião não impõe. Ela só expõe, cara. Expõe a verdade. A pessoa segue se ela quiser. Essa é a minha forma de pensar, e não vou dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu penso assim. Sim. Pastor, deixe suas considerações para nós. Então, faço minhas palavras do Regi, que é... Cara, parece que eu venho toda semana aqui, pô.
Parece que eu te conheço assim há muito tempo. Um ambiente muito leve, muito agradável. E tenho certeza que o teu programa vai ser abençoado. Vou estar orando pelo teu programa aí para abençoar, porque a internet tem tanta coisa que não agrega, que não edifica, né? E graças a Deus aí tu tem sido um instrumento de Deus e vou orar também para que tu encontre o teu propósito de vida, né? Para o qual tu nasceu, que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu estar aqui foi indicação do Sangalete, mas foi oração da tua mãe. Pode Com ser, certeza. pode ser. Minha mãe ora, né? Ora muito. Ela é muito devota a Deus, a Bíblia. Sim. Né? Quando a gente vai almoçar, geralmente a gente almoça 1 ou 2 vezes por semana, ela faz uma leitura bíblica e tal, e eu ouço, né? Aí. Digo, pode ler, mãe. Pastor, já que ele fez o convite pro senhor vir para cá, então faz o convite agora para ele fazer uma visita lá na igreja pra gente, né? Com certeza, né? Nós temos reuniões todos os domingos às 9 da manhã e às 19 da noite, né? Às 9 e às 7. E eu tenho certeza que tu vai se sentir em casa também lá. Tá bom. É até meio parecido com o estúdio, né? Meio pretinho, assim. Sim, tem essa ambiência. Dizem que diz que a igreja é a cara do pastor, né? Por isso que lá é preta a igreja, né? Essa é a figura. Um grande abraço, agradeço mais uma vez a disposição de vocês, o Flávio Filho Cast, o Flávio Filho sempre vai estar de braços abertos aí pra gente trocar ideia. E até a semana que vem. Tem a minha frase, né? Tem a tua frase. Tem a minha frase, vamos lá. Deus forma, o diabo deforma, a religião reforma, mas a Bíblia transforma. Boa. Muito bom. Parabéns. Até a semana que vem, te espero para esse papo.